Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a 26 de abril, um conjunto de acontecimentos deploráveis, e a adjetivação não é minha, é do Sr. Primeiro-Ministro, um conjunto de acontecimentos deploráveis no Ministério das Infraestruturas criou um turbilhão de situações que são inaceitáveis na política, em sociedade e no Estado de Direito. Essa fatídica noite culminou com o envolvimento dos serviços de informações para recuperar o computador portátil de um adjunto político exonerado momentos antes telefonicamente. Desde esse dia, e nos últimos 2 meses, os portugueses assistiram a inúmeros episódios desta trama que já teve conferências de imprensa e audições parlamentares, umas à porta aberta, outras à porta fechada, comunicados oficiais, trocas de cartas, perguntas e meias-respostas, pedidos de demissão que não foram aceitos e até pedidos de exoneração igualmente ignorados. Apesar de várias e insistentes diligências, ainda se encontram por esclarecer pormenores relevantes e a Iniciativa Liberal não aceita que acontecimentos tão graves e com dano para a integridade e reputação das instituições sejam minorados e menosprezados sem se apurarem todas as responsabilidades políticas, operacionais e principalmente legais que estão por trás da atuação do SIS naquela noite. Até porque há entidades que ainda não foram ouvidas e algumas nem contactadas na noite de 26 de abril, quando obviamente o deveriam ter sido, como é o caso do Gabinete Nacional de Segurança. Acrescentamos ainda que têm de ser esclarecidas todas as dissonâncias e divergências que existem entre as versões relatadas e que não coincidem entre si, sem qualquer subterfúgio na semântica. Caso a verdade não seja só uma, corremos o risco de entrarmos num clima de suspeição permanente, incompatível com os valores da vida democrática e de uma sociedade livre. A Iniciativa Liberal reconhece que os serviços de informações são essenciais para salvaguardar o Estado de Direito democrático. Temos dito isso várias vezes nesta Casa. Em momento algum contestamos a existência destes serviços, nem a sua relevância como peça fundamental para que Portugal prospere, sobretudo num contexto geopolítico cada vez mais complexo, variável e inconstante. Contudo, acreditamos que os serviços de informações devem pautar a sua atividade pela discrição, pelo rigor e pelo respeito pelas leis da República, o que neste caso, factualmente, não aconteceu. E podemos mesmo dizer isto: os portugueses não querem serviços de informações ao serviço do partido no poder, instrumentalizados à sua estratégia de conservação e às suas fações. Podemos também dizer isto: há hoje um processo de deterioração, de intranquilidade e de desconfiança justificadas que é preciso deter com sentido da democracia e da responsabilidade. Estas palavras que acabei de dizer não são minhas, não são de nenhum deputado da Iniciativa Liberal. Quem as subscreveu e as apresentou nesta Casa foram António de Almeida Santos, Jorge Lacão, Manuel Alegre, Alberto Costa, José Magalhães e José Vera Jardim. Enquanto deputados do Partido Socialista, reconhecendo assim a importância de pôr a transparência e a fiscalização dos serviços de informações no topo das prioridades políticas e parlamentares. Fizeram no inquérito parlamentar 24/6, está aqui. Ou também, porque também o subscreveram alguns deles e outros, como por exemplo Eduardo Ferro Rodrigues, no inquérito parlamentar 22/6. Ou então no 30/6. Isto foi uma legislatura bastante ativa em comissões parlamentares de inquérito propostas aos serviços de informações. Estes 3, também havia 2 do PCP, mas estes 3 do Partido Socialista, e eu peço desculpa, Sr. Presidente, não resisto também a citar o inquérito parlamentar 30, a proposta do Partido Socialista, nesta parte. Para o efeito, em face do progressivo agravamento do clima de confiança dos cidadãos perante os serviços de informações, em face da incapacidade governamental para conduzir de forma responsável uma orientação consequente com as exigências da sociedade democrática, em face da obstrução de outras vias institucionais possíveis de clarificação e em nome de uma ideia de Estado e da sociedade apta a garantir a compatibilização da liberdade e das liberdades públicas com a segurança do Estado e a proteção dos indivíduos, os deputados abaixo-assinados apresentavam esta proposta de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos serviços de informações. Muito bem, Partido Socialista, há 28 anos. Mas podia ser hoje, exatamente pelos mesmos motivos. É porque há 28 anos, tal como agora, era fundamental estancar o processo de deterioração da reputação dos serviços de informações da República Portuguesa. Era preciso devolver a tranquilidade aos seus operacionais, recuperar a confiança dos portugueses, restaurar a credibilidade, garantir a imparcialidade, a independência e assegurar que a sua atuação não foge 1 milímetro do quadro legal em que se inserem. A esta Casa compete também defender os serviços de informações, os seus operacionais,
o seu trabalho e assegurar que o poder político não exerce qualquer interferência indevida naquela que é uma das funções nucleares do Estado ou que qualquer superior hierárquico tome decisões operacionais que fujam ao quadro legal existente. É um momento difícil atualmente, mas defender os serviços de informações é apurar toda a verdade sobre o ocorrido neste caso para que saiam reforçadas a dignidade dos operacionais dos serviços de informações, a sua autonomia face ao poder político e a confiança que os portugueses depositam nesses serviços. É nosso dever, é obrigação de todos nesta Casa. Ao longo destes meses, muito se tem ouvido referências às secretas. Nada mais errado. E por várias razões que vão muito além da história ou da semântica. É errado principalmente, pois em democracia, em respeito pelo Estado de Direito, não há indivíduos nem organizações inescrutáveis. Uma comissão parlamentar de inquérito aos serviços de informações pode ser especialmente sensível e complexa. Reconhecemos. Mas neste hemiciclo, nesta Casa, estão 230 portugueses eleitos para legislar, mas sobretudo para fiscalizar e garantir a todos os portugueses que os seus direitos, liberdades e garantias estão salvaguardados de qualquer atuação fora do quadro legal, seja a que hora do dia for. Muito obrigado.